Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Raíra Justino e hoje nós iremos dar início ao nosso módulo da disciplina de Virologia. E nessa primeira aula, nós iremos relembrar alguns conceitos básicos a respeito dos vírus. Então, nós vamos focar hoje nos conceitos, propriedades, características estruturais e biossíntese dos vírus. Para iniciar, a pergunta principal que nós devemos fazer é o que é um vírus. Ainda hoje, isso é motivo de debate no meio científico. Algumas pessoas defendem que o vírus é um ser vivo, outros que não, e nós não vamos entrar, nessa discussão agora, mas entre os conceitos, um conceito que é importante para que a gente entenda a virologia é que os vírus são estruturas subcelulares com um ciclo de replicação exclusivamente intracelular, pois não apresentam metabolismo ativo fora de uma célula hospedeira. Então, essa definição dos vírus nos mostram alguns pontos importantes, E desses pontos, o ponto principal é que, para que o vírus ele possa se desenvolver, possa fazer cópias de sua estrutura e infectar outros hospedeiros, ele vai precisar de uma célula para que essa replicação inicial aconteça, pois ele não tem a capacidade de realizar essa replicação por conta própria. Sendo assim, ele é um parasita celular obrigatório, pois ele exclusivamente vai conseguir realizar essa replicação estando, dentro de uma célula de seu hospedeiro. Os vírus, eles são partículas bem pequenas. Aqui nós temos a comparação de um vírus do HIV, que nem é um dos menores, em comparação a um E. coli, e a uma célula, a uma hemácia e a um linfócito, certo? Isso dá uma dimensão de quantos vírus eles são minúsculos e também de como eles são simples comparado com outros agentes. Mas ao mesmo tempo do vírus ele ser simples, ele precisar de uma célula para realizar a sua replicação, ele ser constituído basicamente por proteínas e o seu material genético, mesmo assim ele vai conseguir driblar muitas vezes o nosso sistema imunológico e causar viroses que são de importância clínica para a saúde, tanto nos seres humanos quanto também em outros animais. Até porque os vírus, apesar de nessa aula de hoje nós focarmos, nas viroses que atingem os seres humanos, os vírus eles são partículas que acabam atingindo, e utilizando as células de diversos hospedeiros, como protozoários, fungos, bactérias, células vegetais e células animais. E isso traz informações importantes a respeito dos vírus, porque mostra a capacidade deles infectarem tipos celulares diferentes e também vai estar relacionado com a capacidade desses vírus de ter hospedeiros diferentes e de muitas vezes um vírus que só estava presente em determinado tipo celular ou em determinada espécie, em acabar adquirindo a capacidade de infectar outra espécie, como foi o caso do que aconteceu com o novo coronavírus, que inicialmente foi detectado em alguns animais, mas que depois conseguiu infectar os seres humanos, e gerou todo esse quadro de pandemia que nós estamos vivendo hoje. Algumas características vão ser importantes para que a gente foque quando fala dos vírus, A primeira coisa é que eles possuem um envoltório proteico que vai servir como proteção para o material genético e que esse envoltório é chamado de capsídio. Esse capsídio pode ou não ser revestido por um envelope lipídico, certo? Que nós vamos falar um pouco adiante dele. E esse capsídio, ele vai estar ali envolvendo o material genético dos vírus. Esse material genético, ele pode ser DNA ou RNA, e existem alguns tipos
né, desse ácido nucleico, que nós também vamos focar um pouco mais à frente. Como a gente já falou, eles são parasitas intracelulares obrigatórios e ele vai precisar dessas células que ele parasita para realizar a multiplicação. Eles não possuem metabolismo próprio e por isso que eles precisam da célula, né, hospedeira, porque todos os mecanismos que o vírus vai utilizar para realizar a sua multiplicação vão ser, né, com os produtos possíveis dentro daquela célula hospedeira. Como a gente falou, né, no slide anterior, esse vírus ele pode ou não ser envelopado e ele vai ter uma constituição muito simples, né? Basicamente, esse vírus ele vai ter material genético e proteínas. Então, aqui nós temos a imagem de um vírus com envelope e um vírus sem envelope, que é o vírus não envelopado. No vírus não envelopado, nós vamos ter aqui o material genético, né, o genoma, no seu interior, e esse material genético ele vai ser protegido por esse capsídeo. Esse capsídeo é composto por capsômeros, que é cada uma das proteínas, né, cada uma das unidades proteicas que formam o capsídeo. E quando eu tenho, né, a união desse material genético com esse capsídeo, eu chamo de nucleocapsídeo. Esse capsídeo ele pode ou não vir acompanhado de um envelope, e esse envelope ele é formado a partir da membrana plasmática do hospedeiro. A gente já falou várias vezes, né, que o vírus ele é um parasita intracelular obrigatório. Então, para que ele possa se multiplicar, ele precisa invadir uma célula. E ao sair para infectar outras células, ele precisa, né, sair dessa célula que inicialmente ele infectou. Então, é muito fácil para o vírus, né, que vai realizar ali a formação do seu envelope, durante a saída da célula, ele utilizar ali a estrutura da membrana plasmática da célula ou de alguma das organelas dessa célula plasmática para formar basicamente a sua membrana plasmática. Na membrana plasmática do vírus vai conter restos da membrana plasmática da célula hospedeira, mas também vai ter algumas proteínas virais específicas que ele acaba enviando para essa superfície, para que ele possa, né, utilizar essas proteínas virais para poder infectar outras células. Nós vamos falar disso mais detalhadamente quando a gente estiver falando da biossíntese viral. Aqui nós temos só outra imagem, né, dessa estrutura viral do nucleocapsídeo, que é formado pelo ácido nucleico mais o capsídeo. E aqui, mais uma vez, nós temos um vírus não envelopado, que alguns autores chamam também de vírus nu, e o vírus com o envelope, né, aqui formado pela membrana plasmática das células. Agora nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas estruturas que compõem o vírus, começando pelo capsídeo. Então, o capsídeo, ele pode ter formatos diferentes, certo? E ele está ali para proteger o material genético desse vírus. É uma estrutura proteica fundamental do vírus e ele vai ter alguns formatos diferentes. Então, esse capsídeo, ele geralmente vai ter uma simetria icosaédrica ou uma simetria helicoidal, mas ele também pode ter algumas simetrias complexas, e aí nessas simetrias complexas eles vão receber, né, nomes de acordo com os seus formatos. Esse capsídeo tem o intuito de proteger o material genético do vírus, e o material genético do vírus, como a gente viu, basicamente ou vai ser DNA ou vai ser RNA. Só que nós temos alguns tipos de DNA e alguns tipos de RNA viral. Então, esse DNA, ele pode ser de cadeia simples, de cadeia dupla ou cadeia circular. E o RNA, ele pode ser de cadeia simples,
pode ser segmentado e pode ser de cadeia dupla segmentada. A forma pela qual a gente vai encontrar esse material genético também vai trazer algumas informações, né, e algumas características desses vírus. Então, alguns tipos de material genético vão ser mais simples de realizar cópias. Outra coisa que vai ser importante é que, por exemplo, esses vírus que têm um material genético segmentado, eles vão ser mais fáceis de realizar pequenas mudanças e isso vai trazer para eles algumas vantagens em relação ao sistema imunológico, né? E outras dessas características a gente vai vendo no decorrer desse módulo. Por último, nós vamos falar do envelope. Então, como a gente já falou, o envelope ele é formado a partir da bicamada lipídica das células. Então, o vírus ele vai infectar aquela célula, vai utilizar aquela estrutura da célula para produzir, né, todas as suas proteínas, replicar o seu material genético. E aí, no momento da saída do vírus da célula hospedeira que foi infectada, vai se formar ali aquele envelope. Sendo que na saída do envelope, antes da saída, o vírus ele envia algumas de suas glicoproteínas virais para que no momento da saída, aquela membrana, certo, que irá recobrir, também tenham as glicoproteínas do vírus, para que esse vírus possa conseguir, né, infectar outras células e ser reconhecido através dessas glicoproteínas. Então, aqui nessa imagem, nós podemos ver nesse momento da saída do vírus e da produção desse envelope. Então, inicialmente, o vírus utilizou a célula para replicar o seu material genético e fabricar as proteínas que seriam necessárias para a formação do seu capsídeo, né? Formou ali o núcleo capsídeo, enviou as proteínas para a membrana da célula e no momento da saída, utilizou a membrana celular para a formação do envelope, né? Tendo aqui o vírus envelopado, pronto para infectar, né, uma nova célula. Aqui nós temos um vídeo bem curtinho, mas didático, mostrando essa saída do vírus e a formação do envelope. Bem rapidinho, né? Mas dá para a gente visualizar mais essa saída do vírus da célula hospedeira. Então, esse primeiro momento, né? Nós tínhamos isso para falar, nós iremos agora dar uma pequena pausa e até o próximo encontro.